Senhor presidente, senhores parlamentares, mais uma vez, senhor presidente, toda semana, toda segunda-feira, sábado e domingo, a gente recebe então as revistas semanais, Época, Isto É, Veja, e mais uma vez, acho que já faz alguns meses, que todo sábado e domingo a gente recebe em casa essas revistas, e todas elas com artigos do nosso governador. E por incrível que pareça, eu não consegui, senhor presidente, comprar nas bancas esses últimos 2 finais de semana, Isto É. E a informação que tive é que outras pessoas compraram vários editais, vários números, várias quantidades e não deixaram para que a sociedade do Distrito Federal comprasse nas bancas. Dificilmente você encontra hoje, eu tive que rodar a Brasília todo para achar mais uma edição aqui da Época, estava totalmente esgotado. Mas, senhor presidente, aqui a Época traz hoje mais uma matéria. E eu não sei se vão dizer agora que também é um desqualificado, porque todo mundo que fala e prova, ou é desqualificado ou é bandido. Antes é gente boa, é amigo de muito tempo, depois passa a ser bandido. Esse aqui eu não sei, mas está aqui na Época de ontem, está aqui. O ex-petista Hélio José Lima, suplente de senador na última eleição, suplente do senador Rodrigo Hollenberg. Ele traz mais uma denúncia aqui. Agnello me ofereceu dinheiro para eu desistir da candidatura. Não vou detalhar valores, mas foi uma quantia vultosa. Isso aqui não é invenção nossa. Isso aqui está na revista e é uma declaração do atual suplente de senador do Distrito Federal, do suplente do senador Rodrigo Hollenberg, do PT. O suplente é do PT. E ele diz aqui que tentaram comprar a candidatura dele, está na matéria, para colocar quem? Fernando Marques, do PTB. Vocês sabem quem é Fernando Marques? É o dono da União Química. Sabe quem é a União Química? É aquela que tem um funcionário chamado Daniel Tavares, e que disse que deu, depois disse que não, mas que já tem depoimentos dizendo que foi dado a ele 250 mil para ele registrar uma declaração de que aquilo que ele disse não era verdade. Esse Fernando Marques é o dono da empresa União Química. E Daniel Tavares, que é o seu funcionário, que há pouco tempo o governador disse que não conhecia, que conhecia apenas o Fernando Marques, que era um empresário, e que hoje já diz não, que emprestou o dinheiro para ele, e já estão tentando conseguir em algum extrato de algum lugar o comprovante que saiu alguma coisa do extrato para justificar os 5 mil reais. 5 mil reais é aquele que, coincidentemente, depois de muitos anos, a pessoa estava lá em Goiânia e disse: poxa, estou devendo o governador, eu tenho que mandar para ele os 5 mil. Aí mandou o depósito e, coincidentemente, foi no mesmo dia que foi liberada a licença para a União Química. É muita coincidência. Mas se fosse só essa coincidência, ficava por aí, tudo bem, uma, outra, 2, 3, 4 coincidências, tudo bem, mas várias, aí vem a Isto É novamente, não sei quantas vezes já foi colocado na Isto É, agora, Isto É, 3 páginas, procurador investiga Agnello, descobriram, olhando os detalhes, que o Glauco e a Juliana, sua esposa, que venderam para o senhor Agnello a sua casa, a sua mansão de 549 metros quadrados, numa área de 10 mil metros quadrados, nas mansões Dom Bosco, que é no Lago Sul. Sabe por quanto que o governador tem muita sorte? Ele comprou essa propriedade de 10 mil metros, na área mais nobre de Brasília, com 549 metros quadrados de construção, por 400 mil reais. Tem uma legislação aí, deputado, que eu não sei exatamente, mas parece que se você pegar o valor, corrigir e fizer um depósito judicial, você pode também reivindicar a compra. Porque 400 mil reais numa questão dessa aí, acho que qualquer um aqui faria um esforço para comprar. Eu diria que naquela época que ele comprou, que coincidentemente foi o Glauco que vendeu, agora descobriram que o Glauco tem 2 empresas
que tem negócio com a Anvisa. Duas empresas. Está aqui, ninguém está inventando, ninguém está comprando testemunha, está escrito aqui, e basta olhar a documentação da Anvisa. As duas empresas, senhor presidente, pertencem a Glauco e Juliana. E quando eles chegavam na Anvisa, uma de consultoria, o próprio Agnello, está escrito aqui, Agnello encaminhava então os seus clientes para o Glauco, que cobrava de 1 milhão a 1,5 milhão. E coincidentemente, quando saía a liberação, tem uma liberação aqui para importação de produtos óticos, e que coincidentemente na semana seguinte sai também uma licença para essa empresa do Glauco, e que coincidentemente logo em seguida o Glauco e a Juliana entram de sócios dos irmãos de Agnello. É muita coincidência para dizer que são acusações levianas, que é um denuncismo, que é comprar pessoas. Eu quero dizer que eu sempre defendi desde o início aqui o que eu gostaria, em vez de, por exemplo, o que aconteceu essa semana. Sabe o que aconteceu essa semana? O governador pediu para fazer um pedido ao Ministério Público aqui do DF para saber se estava sendo investigado. O que o governador tinha que fazer não é perguntar se estava sendo investigado. O que o governador devia fazer é fazer uma declaração ao Ministério Público pedindo para fiscalizar e prontamente, espontaneamente, ir lá esclarecer. Eu acho, e fiz aqui vários pronunciamentos, que o local ideal, politicamente falando, para se esclarecer qualquer coisa é onde? É no Congresso Nacional. Questão jurídica se decide no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Então, mas a questão política, caberia vir aqui explicar isso, seja nas comissões, seja no plenário, até porque envolve recurso público, federal. Nós estamos falando aqui de desvios públicos do segundo tempo do Ministério do Esporte, da Anvisa, que acabaram de dizer aqui. Então, são situações que envolvem o poder público federal. Portanto, cabe a essa casa fiscalizar, convocar. Nós temos que agir. As pessoas não podem achar, e eu tenho certeza absoluta que a sociedade brasiliense, que o cidadão brasileiro foi enganado, foi um estelionato eleitoral. O discurso, deputado Átila, para a eleição última deste governo, foi um novo caminho, dizendo que ia resgatar a autoestima. O senador Cristóvão disse agora semana passada, graças a Deus, mais um da bancada está falando alguma coisa no Senado. O senador Cristóvão disse que o governador Agnello tem que se explicar. Ele está se sentindo culpado, ele está se sentindo envergonhado, porque ele pediu para milhões de pessoas, para milhares de pessoas votarem no governador. Ele deu o aval, ele foi talvez um dos maiores, eu digo culpado, mas ele fala responsável pela eleição do governador. Então ele quer que o governador se licencie ou se esclareça, em vez de falando que todo mundo é bandido, que todo mundo não é suspeito, que ele venha e se explique. O senador pediu isso. E eu não sei se Vossa Excelência ouviu eu falando também que no aparte do governador Ivo Cassol, o senador hoje, mas que foi governador, também foi prefeito, ele disse que passando aqui perto do Banco Central, daria para cercar e colocar boi lá para cuidar do gado, porque tamanho mato. Então não é só corrupção, é questão de incompetência. Aí é o seguinte, diz que agora as licitações estão sendo feitas, tem 1 ano, e tudo que aconteceu de lá até agora, até semana passada, na saúde principalmente, foi tudo sem licitação. Todos os processos da saúde aconteceram sem licitação. Tenho 500 denúncias no gabinete, vou nem trazer mais isso aqui, que eu não aguento mais esse troço. Então, não considere a população do DF como analfabetos, como idiotas. O que o governo tem que fazer é se explicar, é se justificar, é mostrar para a sociedade que é uma pessoa correta, digna, capaz de governar essa cidade, capaz de resgatar a autoestima do brasiliense. Eu nem vou viajar, deputado Onofre, não vou nem viajar, porque já aconteceu anteriormente, você chegar nos outros estados,
De onde é que você é? Eu sou de Brasília. E as pessoas fazendo piada. Mas por quê? Porque Brasília se tornou símbolo da corrupção. E na eleição, o que se prometeu foi exatamente resgatar essa autoestima, resgatar a credibilidade nacional. Aqui é a capital do país. E o que a gente vê é exatamente o contrário. E aí vai dizer que as pessoas foram compradas. Como compradas? Eu fiz uma auditoria, está lá os documentos, 600 páginas, com o número do cheque, com o extrato bancário, com tudo. Extrato bancário das empresas, das ONGs, as transferências do Ministério, os relatórios de fiscalização do Ministério, do CGU, Tribunal de Contas, de todo mundo. Está lá aprovado. Era uma quadrilha. Os artifícios usados estão lá, é só ler. Eu mandei, espero que leiam. Eu mandei para o Procurador-Geral, Gurgel, para que ele olhe, para não dizer que aquelas pessoas estavam apenas denunciando, não. A cada afirmação dos denunciantes, a cada uma, são mais de 300, eu peguei cada afirmação, uma por uma, e fui mostrando onde é que estava lá, ó, coincidência. 300 coincidências é difícil, com provas, com documento. Então, fica muito difícil. Aí alguém diz assim, mas não, governador, agora está tudo regular, o CNPJ está maravilhoso, pode executar as emendas. Que nada. Esse negócio de CNPJ está desde 15 anos atrás. Eu vou dizer 2 casos aqui pendentes. Fundação Hospitalar do Distrito Federal, Fundação Educacional do Distrito Federal, estavam pendentes. Só que nos governos anteriores, tiveram a capacidade política de chegar no Ministério, chegar nos órgãos federais e dizer, olha, fizeram um acordo e conseguiram o certificado e tiraram empréstimos vultosos. Essas obras todas que estão no Distrito Federal aconteceram em função disso, tinham certificado. Agora, o que aconteceu agora foi exatamente uma inoperância, uma incompetência, levou 1 ano para regularizar uma coisa que não está regularizada, foi só um acordo político, que a Fundação Hospitalar e a Fundação Educacional continua em liquidação, continua com o CNPJ com problema. Então, este acordo político que foi feito agora, poderia ter sido feito na primeira semana de janeiro deste ano, e consequentemente, teríamos executado mais de 200 milhões de emendas do ano passado que não foram executadas. E agora nós colocamos novamente, já mandei o recado, aprovamos 250 milhões para Brasília para este ano, no orçamento deste ano para o ano que vem. E está aqui o recado, se não executar, não contem comigo para emendas para o ano que vem para o GDF. Se o governo não tiver capacidade, competência para executar aquilo que nós estamos destinando, 250 milhões este ano para o ano que vem, pode ter certeza que não faremos mais nenhuma indicação com relação a isso. Agora, me preocupa sim, agora vem Natal, vem Ano Novo, nós sabemos como é que funciona o país. Nós não podemos deixar essa coisa esfriar. Tudo bem, se o governador quiser vir aqui explicar e se justificar e mostrar aquilo que está correto, não tem nenhuma dificuldade, vamos matar o assunto. Mas querer empurrar com a barriga no tempo, sem justificar, ainda bem que o STJ resolveu não ouvir o governador agora, vai ouvir depois do recesso, porque tem muitas coisas, muitas pessoas que precisam ser ouvidas. O procurador precisa ler este relatório que eu fiz com muita dedicação, foram 2 meses de trabalho, de manhã, de tarde, de madrugada, sábado, domingo. Me dediquei integralmente, não por uma questão pessoal, mas para mostrar. Estive hoje no Palácio do Planalto, lá, primeira vez que fui recebido para fazer algumas reivindicações, deputado Nobre. Deputado Luiz Couto, fiz uma sugestão para Ideli, para que levasse a presidente Dilma, o que eu já disse aqui. Não fui lá para pedir emendas, não, porque isso aí não me interessa muito, não. Me interessa a coisa mais grave que está acontecendo nesse país, chama-se corrupção. Então fui dizer a ela o que tem que ser feito. A Secretaria da Despesa Federal, a Secretaria da Receita Federal é um órgão hoje competente, com pessoas super qualificadas, com a tecnologia de ponta. Está aí, as pequenas empresas, as microempresas não vão precisar nem mais fazer imposto de renda.
A partir agora do ano que vem, você tem essas empresas do Simples e até do lucro presumido, que muitas obrigações acessórias que eram obrigadas a serem feitas, não vão precisar fazer mais. As pessoas físicas, mais de 7 milhões de pessoas, não vão precisar perder tempo mais fazendo declaração de imposto de renda, porque virá pronta pela competência, pela tecnologia que dispõe a Secretaria da Receita Federal. Então hoje, a Receita Federal está preparada, e a gente sabe disso, que ela é campeã em termos de arrecadação, em termos de trabalho, em termos de fiscalização da Receita. Agora o que falta esse país é uma fiscalização da despesa. Olha, em 20 convênios que eu peguei para analisar, olha só, eu estou fiscalizando, mas não tem que entrar nesse detalhe que eu entrei. Mas desses 18 convênios que eu analisei, eu encontrei 18 milhões de desvio dos 20 que eu pedi. Imagina na hora que eu for analisar os outros 200. Eu recebi mais uma meia dúzia, estou fazendo uma auditoria de novo, vou aproveitar o recesso, não vou viajar, vou fazer mais uma auditoria de uma meia dúzia que está lá. Se essas duas auditorias, onde demonstra claramente, está lá com documento, não der em nada, eu vou pegar os 180 e vou devolver para a presidência da República. Não vou fazer mais. Porque não é possível que mesmo mostrando, está aqui a corrupção, funciona desse jeito, está aqui as provas e tal, ninguém fala nada, aí eu não sei o que nós queremos para o nosso país. Mas eu fui lá para dizer isso. Vamos montar a Secretaria da Despesa Federal, botar gente competente, como tem na Receita Federal, para fiscalizar a despesa, a aplicação dos recursos, porque o desvio está na aplicação. O governo já sabe, todos nós sabemos, é impossível tentar criar mais receita, é impossível aumentar a carga tributária, impossível, porque já é demais, esse país não aguenta mais pagar tanto imposto. Então agora o que nós temos que fazer? Fiscalizar a aplicação do recurso. Os recursos têm que ser bem aplicados, nós não podemos mais aceitar uma carga tributária desse tamanho, um custo Brasil desse tamanho, uma folha de pagamento com encargo desse tamanho, que compromete a competitividade das empresas, e serem gastos assim, dinheiro pelo ralo. Isso não pode acontecer, e são bilhões. Segundo estatísticas internacionais, chega-se a 70 bilhões o furo nas contas públicas, o desvio de recurso público. Então eu sugeri a ela, a nossa ministra Ideli, que levasse para a nossa presidente a sugestão de criação da Secretaria da Despesa Federal, uma reestruturação do Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas julgue e não fiscalize, porque quando ele fiscaliza já aconteceu tudo. Mas sugeri também, deputado Agostini, sugeri também que todos os repasses para a prefeitura, para as ONGs, para os estados, fosse destinado uma parcela para auditoria independente. Até R$1 milhão, pode ser qualquer auditor. Acima de R$1 milhão, tem que ser auditor independente com registro na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E aí eu tenho certeza absoluta que grande parte desses recursos que vão pelo ralo, pela corrupção, nós poderemos aplicar em educação, saúde, segurança, tecnologia. Hoje eu vou aproveitar, porque eu não posso nem ir na rua mais, né, ameaças que a gente recebe, e quero registrar aqui, que a partir de hoje eu estou sem segurança mesmo, cortaram a segurança para valer, não era brincadeira, mas não tem nenhum problema, não vou desistir por isso. Já disse, eu só vou deixar o recado, se acontecer alguma coisa, o responsável está aqui, mesa diretora, porque avisei, a liderança avisou, né? Mas eu não vou, sob hipótese nenhuma, deixar de diminuir minhas críticas, deixar de fiscalizar e deixar de denunciar, porque esse é um papel do parlamentar. Posso receber pressão partidária, posso receber pressão de todos os lados, mas não abro mão. Eu estou aqui representando a sociedade do Distrito Federal, do país, as pessoas que pagam impostos, as pessoas que precisam cobrar e que precisam de ter atendimento médico. Nós não podemos aceitar na capital do país, onde tudo se paga 5, 10 vezes mais que o resto do país, ter gente nas filas morrendo nos hospitais, as escolas caindo nos pedaços, e a corrupção correndo frouxo. Então, é inadmissível isso. Eu espero que a presidenta aceite essas sugestões
e vamos criar imediatamente a Secretaria da Despesa Federal e também definir a auditoria independente com relação aos recursos públicos. Quero dizer também, senhor presidente, que, evidente, o procurador anunciou quarta-feira passada que está analisando, está aguardando, evidente que não tem nenhum processo oficial, mas ele está aguardando exatamente aquilo que foi solicitado à Polícia Federal, para que a Polícia Federal apure tudo que está aqui, para que possa ou juntar ao mesmo processo ou criar um novo processo relacionado a essa questão da corrupção. Vossa Excelência, permite, nobre deputado Exalci, vim eu acompanhando no meu gabinete o pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde de hoje e entendo que Vossa Excelência exercita com muito brilho e com muita acuidade o princípio de fiscalização e controle, que é uma prerrogativa inserida ainda na Carta de 67 e que teve uma regulamentação ao tempo em que eu ainda pertencia a outra casa do Parlamento Brasileiro. Naquele instante, o presidente Castelo Branco outorgara a Carta de 1967 e no artigo 45 dizia que o Congresso, através de lei, aplicaria as prerrogativas de fiscalização e controle da administração direta e indireta. Então, permita a Vossa Excelência relembrar, coube a mim, então, integrando o Senado Federal, propor um projeto de lei que compelia a Câmara e o Senado, através dos seus regimentos, de criarem uma comissão de fiscalização e controle. A do Senado tinha presidido no primeiro momento o saudoso senador Roberto Campos e da Câmara o deputado Fernando Gasparian. A comissão da Câmara funcionou exemplarmente. A do Senado teve falhas e omissões, mas a da Câmara mostrou exatamente a excelência desse preceito que foi assegurado na Carta de 1967. Quero cumprimentar a Vossa Excelência porque exercita na tarde de hoje essa prerrogativa que se originou na Carta de 1967. Obrigado, deputado Mauro Benevides. Eu quero, inclusive, deputado Mauro, dizer a Vossa Excelência que, quando consultei a consultoria sobre a questão da criação da Secretaria da Despesa Federal, eu fui informado que a Constituição, conforme Vossa Excelência disse, deu a prerrogativa para o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas, a fazer as fiscalizações. Mas a Constituição não impede que possamos utilizar outros mecanismos de controle. A sugestão da criação da Secretaria da Despesa Federal, ela não confronta aquilo que está na Constituição. O papel da fiscalização é de fato do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, mas com o apoio do Tribunal de Contas. Mas o Tribunal continua com a sua obrigação, junto com o Congresso, de fiscalizar. O que nós queremos é reforçar, além disso, para que haja também a Secretaria da Despesa Federal e até mesmo a utilização dos auditores independentes, que podem ajudar muito. Eu acho que tudo aquilo que pode ser feito para fiscalizar, para manter o controle, é importante, independente da atribuição do Congresso e do Tribunal de Contas da União. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.